Boa noite, irmãos do Jesus no Lar, que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Então, mais um dia, mais um evangelho para tentar divulgar a doutrina espírita no pouco que a gente consegue fazer, no tempo que a gente tem, e agradecendo principalmente a Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, que permite que a gente esteja aqui para aprender um pouquinho do evangelho e para tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos imensamente por estarmos reunidos em torno do Evangelho, graças a Deus. E o nosso livro, hoje escolhido, foi o livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Ney Lúcio. A lição número 22 chama-se O Talismã Divino. Eu vou contar a historinha para vocês. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos e facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos. Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: Esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. E quantas vezes a gente perde esse precioso talismã, perdendo a paciência, brigando com as pessoas sem necessidade, passando horas vendo algumas coisas que não acrescentam em nada na nossa vida e perdendo tempo. E quando a gente vê, acabou o dia, a gente fala: nossa, eu não fiz nada. Por quê? Porque perdeu tempo com bobagens, com coisas que não são importantes. E quem decide o que é importante para a gente somos nós. Nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas. Então é preciso escolher bem, preciso prestar atenção no que a gente está fazendo para que esse talismã divino esteja sempre conosco. André Luiz sempre disse que a única perda real que nós temos é a do tempo, porque ele não volta. A gente, como espírita, fica esperando que na próxima encarnação a gente resolve as pendências que a gente deixou nessas. A gente sempre fala: depois eu vejo, fica para a próxima. Mas na próxima vamos ter essas para resolver e as da próxima encarnação. Então é melhor tentar quitar as nossas dívidas aqui, ter o aprendizado que a gente se propôs a ter
nessa vida, para que na próxima a gente possa fazer coisas diferentes, para que a gente possa aprender coisas novas. Senão a gente fica sempre remoendo essas mesmas coisas a vida inteira e não passa para uma lição nova. E aí a gente se desgasta, a gente fica chateado, a gente acha que merecia coisa melhor, mas a gente infelizmente não fez o que podia para merecer a melhora. Então, Jesus aqui é muito bonita essa história, porque ele fala que o tempo dá oportunidade para a gente fazer tudo o que a gente quiser. A gente pode estudar, a gente pode trabalhar, a gente pode se divertir, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas aproveitar o tempo da melhor maneira é fazer com que esse tempo seja transformado em coisas boas, em coisas que façam a gente melhorar, que melhorem o ambiente ao nosso redor. Então a gente vê às vezes na casa 4, 5 pessoas se reúnem para fazer um trabalho de algum evento, para distribuir cesta básica, as nossas noites que as moças fazem, panquecas, doces, enfim, tudo que já foi feito na casa são do tempo que essas pessoas dedicam para fazer algo que vai reverter em benefício para casa e da casa para outras pessoas lá fora. Então a gente sabe que é difícil, hoje em dia o tempo passa muito rápido para a gente, mas é preciso que a gente se organize, que se a gente se organizar, o tempo dá para fazer tudo que a gente quiser. Inclusive estava ouvindo uma palestra de um professor que fala de neurociência e ele diz para a gente, dá algumas dicas de como aproveitar bem o tempo. Então, anotar num caderno, muitas vezes a gente não tem um celular, mas anotar num caderno todas as tarefas que a gente quer fazer naquele dia ou no dia seguinte, preparar um dia antes e fazendo uma por uma e colocar nessa lista o que a gente efetivamente vai conseguir fazer, porque senão gera frustração. Chega no final do dia, a gente tem uma lista imensa e não conseguiu fazer nem a metade dela. Mas ir colocando e seguindo a nossa lista, porque quando chegar o final do dia, que a gente dá um vistinho, olha, essa foi a última tarefa e eu consegui realizar, a sensação de prazer, de alegria que a gente sente, compensa toda a trabalheira que a gente teve durante o dia. Fazer uma lista, colocar em ordem a nossa vida, deixar de ir para fazer o que a gente não gosta de fazer lá por último, porque vai se acumulando e a gente vai perdendo mais tempo ainda, porque quanto mais a gente prorroga, maior fica as tarefas, né? Mais coisas a gente vai ter que fazer depois. Então, tentar tanto quanto possível se organizar, pensar direitinho nas coisas que a gente quer fazer, porque tudo é possível nas 24 horas do dia que a gente tem disponível. Basta que a gente se organize, para que a gente se prepare e comece a fazer. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não consegue seguir adiante. Que Deus nos ampare, nos fortaleça e nos dê essa bênção, esse talismã que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Graças a Deus. E novamente, fazendo as nossas vibrações, nós vamos elevando os nossos pensamentos e nos unindo aos nossos amigos do alto. E com eles, pensando em tudo que é de melhor para o nosso planeta, envolvendo ele em muito amor e em muita paz. Vibrando pelo nosso Brasil, vibrações de esperança, de muita luz, que envolvam o nosso povo e os nossos dirigentes para que juntos possamos trabalhar pela melhoria do nosso país. Que não falte saúde, não falte educação, trabalho e dignidade em todos os lares. Vibrar pelos nossos irmãozinhos que se encontram doentes, nos hospitais, nas ruas, em seus próprios lares, mentalizando muita luz, muita fé, muito fortalecimento para todos eles. Vibrando pelos nossos irmãozinhos que vivem da violência, que estão nos presídios, nas ruas, que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, que sejam fortalecidos e iluminados, reconduzidos ao caminho do equilíbrio. Vibrando pelos nossos companheirinhos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, por aqueles que se encontram abandonados, nas ruas, pelos idosos que muitas vezes não recebem a atenção que merecem, vibrando muito amor e muita luz para todos eles. Mentalizando o nosso trabalho, que seja abençoado, que seja perene, que a gente tenha
por muito tempo, que a gente consiga se entender com os nossos companheiros ali, formando um ambiente de paz e de equilíbrio para todos, vibrando muita luz pelos nossos queridos e principalmente por aqueles que temos dificuldade de entendimento, pedindo a Jesus que entre, ilumine e abençoe os nossos lares, que ali a gente possa ter sempre um recanto de paz, de amor, de luz, de muita união, de muita fé. E vibrando por nós mesmos para que a gente aproveite ao máximo as oportunidades que recebemos com o tempo que temos disponível e deixando uma vibração em branco com os nossos melhores sentimentos de muita luz e de muita paz para que seja levada aonde for mais necessário, graças a Deus. E assim agradecemos a Deus mais uma vez a oportunidade que recebemos de falar do Evangelho, que o nosso tempo seja precioso e seja usado sempre para o bem, que as nossas palavras sejam sempre de amor e de luz, que as nossas ações sejam sempre no intuito de cooperar, de melhorar, de crescimento e de muita luz ao nosso redor. Pai amado, ilumina os nossos caminhos, fortaleça o nosso pensamento, ensina-nos a ganhar o pão diário, mas ensina sobretudo a compreender e amar os nossos irmãos de caminhada, como gostaríamos de ser amados e compreendidos por eles. Ensina-nos, Pai, a fugir das tentações, dos nossos vícios, das nossas fraquezas, para que possamos hoje e sempre falar em Teu nome, pelo bem, pelo amor e pela paz. Que assim seja. Graças a Deus.